A paternidade divina. A revelação de Deus como Pai. Entre todas as revelações espirituais apresentadas à humanidade ao longo da história, poucas possuem um significado tão profundo e transformador quanto a compreensão de Deus como Pai. Essa ideia, que hoje parece natural para muitos, representou uma verdadeira revolução espiritual quando foi ensinada por Jesus. Mais do que uma expressão simbólica ou poética, a paternidade divina constitui uma chave fundamental para compreender a relação entre o Criador e a humanidade, revelando um vínculo íntimo, amoroso e profundamente moral entre Deus e suas criaturas. Antes da mensagem de Jesus, a imagem de Deus frequentemente era associada a uma figura distante, soberana e muitas vezes temida. Embora muitas tradições religiosas já reconhecessem a grandeza e a justiça divina, nem sempre o ser humano percebia Deus como uma presença amorosa e próxima. Jesus, porém, trouxe uma nova maneira de compreender essa relação, revelando um Deus que não apenas governa o universo, mas que ama profundamente cada ser humano como um pai ama seus filhos. A doutrina espírita, surgida no século XIX com os estudos e sistematizações de Allan Kardec, amplia e aprofunda essa compreensão ao apresentar uma visão racional e filosófica da espiritualidade. Nessa perspectiva, todos os seres humanos são espíritos criados por Deus e destinados ao progresso contínuo, desenvolvendo suas potencialidades ao longo de múltiplas experiências de aprendizado. Assim, a ideia de Deus como Pai ganha uma dimensão ainda mais abrangente, pois revela a humanidade como uma grande família espiritual em evolução. Compreender a paternidade divina não é apenas uma reflexão teológica ou filosófica. Trata-se de uma ideia que transforma profundamente a maneira como o ser humano percebe a si mesmo, seus desafios, seus sofrimentos e suas relações com os outros. Reconhecer Deus como Pai significa reconhecer também que todos somos irmãos, ligados por uma mesma origem espiritual e por um mesmo destino evolutivo. Ao refletir sobre esse tema à luz do Novo Testamento e da doutrina espírita, descobrimos que a paternidade divina não é apenas um conceito religioso, mas uma verdade espiritual capaz de inspirar uma nova forma de viver baseada no amor, na fraternidade e na responsabilidade moral. A ideia de Deus como Pai no Novo Testamento. No contexto espiritual em que Jesus viveu, a relação entre Deus e o ser humano era frequentemente marcada pelo respeito profundo e pelo temor reverente. Deus era reconhecido como o Criador do universo, o Senhor da vida e o legislador supremo da moral. No entanto, a forma como essa relação era compreendida nem sempre enfatizava a proximidade afetiva entre Deus e suas criaturas. Foi nesse cenário que Jesus começou a ensinar uma visão radicalmente nova da espiritualidade. Em seus ensinamentos, Deus não aparece apenas como o soberano do universo, mas como um pai amoroso, atento às necessidades e aos sentimentos de seus filhos. Essa mudança de perspectiva trouxe uma nova dimensão para a fé e para a compreensão da vida espiritual. Nos evangelhos, Jesus frequentemente se refere a Deus utilizando a expressão Pai. Essa forma de tratamento revela intimidade, confiança e amor. Em diversos momentos, ele fala do Pai Celestial, que conhece as necessidades humanas, que vê o que está oculto e que se alegra com o crescimento moral de seus filhos. Ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus oferece uma das mais belas sínteses dessa relação espiritual, a oração do Pai Nosso. Logo nas primeiras palavras, ele convida cada pessoa a dirigir-se a Deus, chamando-o simplesmente de Pai. Essa expressão carrega uma mensagem profundamente transformadora, pois estabelece um vínculo direto entre Deus e todos os seres humanos. Ao apresentar Deus como Pai,
Jesus também revela uma nova compreensão da misericórdia divina. A parábola do filho pródigo, por exemplo, mostra um pai que acolhe com alegria o filho que retorna após ter cometido erros. A mensagem é clara: Deus não abandona seus filhos, mesmo quando estes se afastam temporariamente do caminho do bem. Assim, no Novo Testamento, a ideia da paternidade divina não aparece apenas como uma metáfora, mas como um princípio fundamental da relação entre Deus e a humanidade. A revelação de Jesus sobre a paternidade divina. Jesus não apenas ensinou que Deus é Pai, ele demonstrou por meio de suas palavras e atitudes o significado profundo dessa relação espiritual. Em sua convivência com as pessoas, ele revelou um Deus que se preocupa com o sofrimento humano, que valoriza cada indivíduo e que oferece continuamente oportunidades de crescimento moral. Um dos aspectos mais marcantes dessa revelação é a universalidade da paternidade divina. Para Jesus, Deus não é apenas o pai de um povo, de uma nação ou de um grupo religioso específico. Ele é o pai de toda a humanidade. Essa visão amplia profundamente o sentido da espiritualidade, pois dissolve fronteiras e convida todos os seres humanos a reconhecerem-se como membros de uma mesma família espiritual. A mensagem de Jesus também mostra que Deus não exerce sua autoridade através do medo ou da punição arbitrária. Pelo contrário, o amor é apresentado como o princípio fundamental da vida espiritual. Ao ensinar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, Jesus estabelece a base moral que sustenta a compreensão da paternidade divina. Quando uma pessoa reconhece Deus como Pai, ela passa a perceber que sua existência possui um significado mais profundo. A vida deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos materiais e passa a ser compreendida como uma jornada espiritual de aprendizado e crescimento. Nesse contexto, o sofrimento também ganha um novo significado. Embora a dor faça parte da experiência humana, ela não é vista como um castigo imposto por um Deus severo, mas como uma oportunidade de aprendizado e transformação interior. A revelação de Jesus, portanto, não apenas redefine a imagem de Deus, mas também transforma a maneira como o ser humano compreende a própria vida. A visão da doutrina espírita sobre Deus como Pai. A doutrina espírita aprofunda essa compreensão ao oferecer uma visão filosófica e racional da espiritualidade. Em suas obras fundamentais, Allan Kardec apresenta Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, princípio eterno, que sustenta e dirige o universo. Dentro dessa perspectiva, todos os espíritos são criados por Deus com o mesmo potencial de crescimento. Inicialmente, simples e ignorantes, eles são destinados à perfeição através de um longo processo de evolução espiritual. Esse progresso ocorre por meio das experiências da vida, das escolhas morais e das oportunidades de aprendizado que cada existência oferece. A ideia de reencarnação ocupa um papel central nessa compreensão. Segundo a doutrina espírita, a vida não se limita a uma única existência. Cada espírito retorna ao mundo material diversas vezes, trazendo consigo experiências acumuladas e enfrentando novos desafios que contribuem para seu desenvolvimento moral e intelectual. Essa visão reforça profundamente a ideia de Deus como Pai justo e amoroso. Se todos os espíritos estão destinados ao progresso, então cada experiência da vida possui um propósito educativo. As dificuldades, as provações e até mesmo os erros tornam-se oportunidades de aprendizado que ajudam o espírito a amadurecer e evoluir. Assim, a paternidade divina manifesta-se não apenas através do amor, mas também através da justiça. Deus oferece a todos os seus filhos as condições necessárias para crescer e aperfeiçoar-se, respeitando sempre a liberdade
de cada espírito. Filiação espiritual e fraternidade universal. Se Deus é o Pai de todos, então todos os seres humanos são irmãos em essência. Essa conclusão possui profundas implicações morais e espirituais, pois transforma a maneira como percebemos nossas relações com os outros. A doutrina espírita enfatiza que a humanidade forma uma grande família espiritual. As diferenças de cultura, nacionalidade, religião ou condição social são apenas aspectos temporários da experiência humana. Em essência, todos os espíritos compartilham a mesma origem divina e o mesmo destino evolutivo. Essa compreensão amplia o sentido da fraternidade. Não se trata apenas de um ideal moral abstrato, mas de uma realidade espiritual. Cada pessoa que encontramos ao longo da vida é um espírito em processo de crescimento, assim como nós. Quando essa consciência se desenvolve, atitudes como egoísmo, orgulho e intolerância começam a perder força. Gradualmente, o ser humano passa a reconhecer que o bem do outro também contribui para o bem coletivo da humanidade. A fraternidade universal, portanto, não é apenas um ensinamento ético. Ela é uma consequência natural da compreensão da paternidade divina. Consequências morais da paternidade divina. Reconhecer Deus como Pai transforma profundamente a maneira como o ser humano compreende suas responsabilidades morais. Se somos filhos de Deus, então nossa existência possui um propósito maior do que simplesmente buscar prazeres materiais ou satisfazer interesses pessoais. A vida passa a ser vista como uma oportunidade de desenvolver virtudes e aprimorar o caráter. Qualidades como paciência, humildade, compaixão e caridade tornam-se caminhos naturais para aproximar o ser humano de sua essência espiritual. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas na capacidade de amar e servir. Essa mensagem encontra plena harmonia com os princípios da doutrina espírita, que enfatizam a importância da caridade como uma das expressões mais elevadas do amor. Quando o ser humano compreende que todos são filhos de Deus, ele passa a perceber que cada gesto de bondade contribui para a construção de um mundo mais harmonioso. A construção da consciência de filhos de Deus. A consciência da filiação divina não surge instantaneamente. Ela se desenvolve gradualmente ao longo da jornada espiritual de cada ser humano. Esse processo envolve aprendizado, reflexão e, principalmente, transformação interior. Conhecer os ensinamentos espirituais é apenas o primeiro passo. A verdadeira compreensão da paternidade divina surge quando esses ensinamentos começam a ser vividos na prática cotidiana. Cada gesto de amor, cada atitude de compreensão e cada esforço para superar o egoísmo representam passos importantes nessa caminhada. Aos poucos, o ser humano começa a perceber que a espiritualidade não está separada da vida diária, mas se manifesta em todas as escolhas e atitudes. Nesse processo de crescimento, o exemplo de Jesus permanece como uma referência luminosa. Sua vida demonstrou que é possível viver plenamente consciente da presença divina e agir com amor mesmo diante das maiores dificuldades. Assim, a consciência de ser filho de Deus não é apenas uma ideia espiritual. É uma experiência interior que se aprofunda à medida que o ser humano aprende a viver de acordo com os princípios do amor e da fraternidade. A consciência de ser filho de Deus. A compreensão da paternidade divina representa uma das mais profundas revelações espirituais oferecidas à humanidade. Ao apresentar Deus como Pai, Jesus abriu caminho para uma nova visão da vida, baseada no amor, na confiança e na fraternidade. A doutrina espírita amplia essa compreensão ao mostrar que todos os espíritos estão em processo de evolução, aprendendo e crescendo ao longo de múltiplas experiências. Dessa forma, a vida passa a ser vista
como uma jornada de aprendizado orientada pela sabedoria e pela justiça divina. Reconhecer Deus como Pai significa também reconhecer que todos os seres humanos são irmãos. Essa consciência convida cada pessoa a assumir uma postura mais responsável, compassiva e solidária diante da vida. Quando essa verdade espiritual se torna parte da consciência humana, ela transforma não apenas o indivíduo, mas também a maneira como a sociedade se organiza e se relaciona. Assim, compreender a paternidade divina é também aceitar o convite para participar da construção de um mundo mais fraterno, onde o amor e a justiça possam refletir, ainda que imperfeitamente, a grandeza do Pai que governa o universo. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada!